Bom dia! Tudo bom, hein? Muitos aqui eu já conheço, alguns já foram meus alunos, ex-alunos, né? Temos aí de novo, ajudar vocês, tirar dúvidas, falar um pouquinho sobre o trânsito, o quanto é importante, né? Nosso dia a dia. Pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luciano, sou instrutor teórico e prático do CFC Guidari. Dou aula teórica de tarde e de noite, ministro as aulas lá no CFC Guidari, também sou instrutor prático, tá bom? Uma rápida trajetória minha aí, o meu currículo, né? O professor também foi militar, servi com alguns aqui de vocês também, fui militar do 13 GAC, fui artilheiro lá por 7 anos, né? A minha vida militar de 2001 até comecinho de 2008, quando dei baixa do Exército, já entrei lá na escola. 1º de abril de 2008, iniciei a minha trajetória no trânsito aí, né? Então, já faz um bom tempo, 17 anos, indo para 18 agora. Vamos ver como é que vai ser o processo de habilitação daqui para frente, né? Mas, se tudo ocorrer direitinho, abril, fecho 18 anos já envolvido aí, falando sobre trânsito. O trânsito, ele está presente no nosso dia a dia, ele faz parte da nossa rotina, né? Então, a gente vai vir aqui conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Peço que vocês também participem, perguntem, a gente vai falar um pouco sobre direção defensiva, mas também que a gente possa tirar dúvidas, questionamentos, se vocês ainda, né, têm aí em relação às nossas leis, às nossas normas de trânsito. Vocês sabem que toda hora está mudando, toda hora tem alguma alteração no nosso Código de Trânsito e às vezes gera alguma dúvida, né? A questão aí do exame toxicológico, a maioria de vocês aqui são motoristas profissionais, são motoristas que têm categoria C, D e E, exercem atividade remunerada, possuem lá EAR na sua habilitação e às vezes gera dúvida, né? Sobre a questão do exame. Isso aqui mudou muito de uns anos para cá, teve algumas alterações, e aí gera essa dúvida aí na sociedade, né? E a gente está aí para ajudar vocês também. Tá bom, pessoal? Então, sob direção defensiva, nosso trânsito, né? O trânsito a gente vive, respira o trânsito. Vocês vieram hoje para atividade, vieram se deslocando, ou a gente é motorista, passageiro, ou até mesmo, né, o próprio pedestre. A gente esquece às vezes que a gente é pedestre também, né? Os direitos e deveres de cada um. As pessoas muitas vezes querem saber seus direitos e acabam esquecendo seus deveres. E o trânsito, né, ele deixa marcas também. A gente também tem que saber nossos direitos e deveres com certeza, mas principalmente respeitar também o direito das outras pessoas. O trânsito é um convívio social, a gente está na via pública, a gente está se deslocando e a gente também não pode ali, né, ultrapassar os seus limites ali e desrespeitar alguma lei, alguma norma de trânsito aí. Tá, pessoal? E aí nós temos um pouquinho, eu gosto muito dessa frase e digo para os meus alunos de primeira habilitação: cuide do trânsito da mesma forma que você cuida da sua família. Do mesmo jeito que a gente quer bem filhos, sobrinhos, afilhados, pai, mãe. Gostei muito daquele banner ali na entrada, né? Chamando já um pouquinho da atenção da criança naquele banner ali. Sempre tem alguém por nós. Quando vocês vieram trabalhar, quando vocês saem, fazem os seus deslocamentos, vão para as outras cidades onde a Seletro atende ali, né? Poxa, sempre tem alguém por nós. Sempre tem uma pessoa nos esperando, né? E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que refletir que o trânsito não é pressa, não é correria, não é quem chega mais rápido, mas sim aquele que chega. Tem um velho ditado e bem popular: perca 1 minuto, né, na vida, mas não perca a vida em 1 minuto. Poxa, esse ditado é muito certeiro, é muito certo, né? Que não vale a pena correr, não vale a pena a gente cometer coisas erradas aí no dia a dia, no trânsito. Tá bom? Temos alguns números sobre acidentes, sinistros.
Nós tivemos uma mudança agora recentemente, que a expressão acidente de trânsito, ela está sendo substituída por sinistro de trânsito. Quando falarmos em sinistro de trânsito é a mesma coisa que um acidente de trânsito. Isso aqui por orientação da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, podemos dizer que são questões técnicas aí, somente para ilustrar, né, o envolvimento na via pública, pessoas, veículos, animais que se envolvem em acidentes de trânsito. Sinistro de trânsito é a mesma coisa que um acidente. Tivemos alguns números ali publicados no ano de 2023, que 34.881 pessoas perderam a vida no trânsito. Imaginem só, quase 35 mil pessoas que vieram a óbito. Isso equivale a 92 pessoas por dia que o trânsito mata. Agora vai ser publicado os dados, os números do ano de 2024. Provavelmente, o bom é que não aumentasse, mas a gente sabe que o trânsito ainda continua deixando suas marcas, né? Ainda continua aí ceifando a vida das pessoas. Imagina 92 ocupantes, isso significa praticamente uma queda de um avião por dia. Quando cai um avião, um helicóptero, isso gera um impacto na sociedade. Quando morre numa só vez um avião caindo, a gente não gostaria, mas quando morrem essas pessoas, gera um impacto muito grande na sociedade. Gera mídia, gera imprensa, o noticiário, já entra o plantão na TV, tu já larga tudo que está fazendo e tu já fica olhando para a TV porque caiu um avião. O trânsito mata mais do que um avião caindo por dia. E a gente não fica sabendo. Morre um ou dois aqui na 290, na 287 morre mais um ou dois, na 403 em direção ao Rio Pardo mais um ou dois, de forma isolada. E a gente não fica vendo, não fica sabendo muitas vezes. O impacto não é tão grande na sociedade. Olha a extensão territorial que nós temos no nosso país. Infelizmente, nesse momento, vai saber se lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, será que alguém não está perdendo a vida no trânsito? E a gente não fica sabendo. O impacto só gera quando é várias pessoas ao mesmo tempo. E a gente não se dá conta. A gente só se vai dar conta que o trânsito mata quando perde um amigo, perde um familiar, perde um vizinho. Aí é que a gente vai refletir um pouquinho sobre os nossos atos, a nossa maneira de conduzir o veículo, né? Enquanto não está acontecendo comigo, a gente não dá bola. A gente só se vai dar conta que o trânsito é perigoso, que o trânsito deixa marcas, deixa sequelas, quando acontece com uma pessoa mais próxima ali. Certo, pessoal? Então, o bom que fosse zero, que nenhuma pessoa perdesse a vida no trânsito. A gente trabalha para isso, reduzir esses números para que as pessoas possam chegar em casa com segurança, possam desenvolver seu trabalho também com segurança. Não é pressa, não é correria. Pensar duas vezes antes de forçar uma ultrapassagem, cuidar, não exceder os limites de velocidade. Sei que muitos aqui já são habilitados, muitos estão tirando a carteira, tem alunos aqui que estão tirando a sua habilitação, mas nunca é demais a gente repetir, explicar, ter essa consciência que o trânsito, né, ele está no nosso dia a dia ali. E a gente não entrar, vamos dizer assim, na onda dos outros motoristas. Não é porque o outro dirige sem o cinto de segurança que eu também posso dirigir sem o cinto de segurança. Não é que o cara está mexendo no telefone celular e está dirigindo que eu também vou fazer a mesma coisa. A gente escuta no dia a dia, Cachoeira do Sul ninguém dá o pisca ali, ninguém sinaliza que vai dobrar. Deixa eles, quem não sinaliza, o problema é dele. Faz a tua parte, não vai pelos outros. Se o cara não dá o pisca, se ele não usa o cinto de segurança, se ele está mexendo no telefone celular, provavelmente logo, logo, ele vai se envolver num sinistro de trânsito. Tá bom, pessoal? Então, esses números aqui, a gente tenta reduzir aí no nosso dia a dia. E a tipo de conhecimento para vocês,
Essas 34.881 pessoas foram que viram a óbito no local. Olhem só, 34.881 vieram a óbito no local. Aquela pessoa que foi socorrida, ela foi resgatada, ela deu entrada no hospital, nas emergências, e ela veio a falecer daqui 1 hora, 2 horas, ou ela veio a falecer daqui no dia seguinte, já não entra mais para aqueles números lá. Ou essa pessoa morreu parada cardiorrespiratória, ou ela morreu por hemorragia interna. Sabemos que a causa principal foi o sinistro. São dados, são números. Podemos dizer que 34.881 é muito mais do que isso, infelizmente. Esse número chega a dobrar, praticamente, né? Basta a gente não fazer parte. Eu digo para os meus alunos no curso de primeira habilitação, eu não quero fazer parte desses números ali, dados, pesquisas. Creio que ninguém de nós aqui quer fazer parte desses números aí, né? Basta fazer a sua parte. Basta respeitar aí as leis e normas de trânsito, né? Dessas 34.881 pessoas, 13.477 eram motociclistas. Sei que muitos andam de moto, muitos se deslocam sobre 2 rodas, vêm para o trabalho, ou até mesmo prestam um trabalho, né? Fazendo leitura, fazendo atendimento no interior, nas estradas, e às vezes acaba excedendo um pouquinho, né, os limites ali. A gente respeitar, saber que é um veículo que tu piscou o olho, está no chão, obviamente só tem 2 rodas, tu precisa do equilíbrio, tu tem que ter a técnica, tu tem que ter a habilidade para te poder andar sobre rodas, né? Olha os números, os dados que a gente vê entre motociclistas. Boa parte dos acidentes envolve, né, motociclistas. A fragilidade. Dizemos que o cinto de segurança do motociclista é o capacete. É o único equipamento obrigatório em lei, é o capacete. E muitos não utilizam, muitos não colocam o capacete, ou usam o capacete no cotovelo, ou botam o capacete que nem boné, para fora, interior. A gente sabe que às vezes o pessoal não usa capacete. Não, professor, aqui não precisa. Aqui fora não tem fiscalização, aqui não vai ter, não tem blitz, não tem nada. O pessoal anda à vontade. Vocês sabem que para fora, infelizmente, o pessoal tem essa cultura de não utilizar o capacete. A gente não tem que mostrar para o policial, a gente não tem que mostrar para o agente de trânsito, o brigadiano, policial rodoviário federal, que a gente está usando capacete, que a gente está de cinto de segurança, que tu não está no telefone celular. A gente tem que provar para nós mesmos que o capacete é importante, que o cinto é importante, que eu não posso estar mexendo no telefone enquanto estou dirigindo, para a gente não se envolver nesses acidentes. Imagina se tivesse que ter um policial em cada esquina, um agente de trânsito em cada esquina fiscalizando. Vocês sabem que muitos só fazem o certo quando tem a figura do agente ali para poder autuar, né? Então a gente provar para nós mesmos aí que é seguro, que a gente precisa desses equipamentos para que a gente possa, né, ter uma saúde melhor e não ficar com sequelas, lesões aí no dia a dia, né? Isso equivale a 37 motociclistas por dia. Imagina quantas pessoas perdem a vida por dia no trânsito. Daquelas 34.881 vítimas lá. Os tipos de sinistros que nós temos: acidentes, atropelamento de pedestres, acidentes com animais, capotamento, tombamentos, colisões com objetos fixos ou outros veículos estacionados. A gente sabe que isso acontece no dia a dia. Sinistro com vítima e sinistro sem vítima. Vítima quando ela veio a óbito no local, vítima que ficou presa nas ferragens. Temos obrigações, sinaliza o local, chama por ajuda especializada, permanece, não foge do local do acidente, só piora a situação. Perante a nossa legislação, prestar socorro, desde que tu não corra risco pessoal, desde que tu saiba o que tu esteja fazendo, para não configurar o crime de omissão de socorro.
sinaliza, chama por ajuda e permanece. Tu já está prestando socorro. Vocês sabem, coisas básicas: não dá água para a vítima, não mexe na vítima, não retira capacete. São coisas básicas. Posso dizer que a maioria de nós aqui somos pessoas leigas com noções de primeiros socorros, mas a maioria das ações é o que não se faz. Pode deixar lesões, pode deixar sequelas. Quando vê, essa pessoa teve perfurações, órgãos internos foram perfurados, ou ela teve hemorragia interna. E se tu prestar um socorro e não tem esse conhecimento técnico, só piora e deixa sequelas nessa vítima lá. Bom, colisões frontais. Sabemos que rodovias de pista simples, ultrapassagens mal feitas, excesso de velocidade, acaba acontecendo boa parte das colisões frontais. E quando tem colisão frontal, dificilmente a pessoa sobrevive, né? Dá de frente um com o outro. Temos as laterais, transversais ou traseiras, engavetamentos, saídas de faixas, perda de controle, né? E acaba descendo ribanceira abaixo. Causas desses sinistros que nós vimos ali: 34% condutor descumpriu as normas de trânsito, excesso de velocidade, usar o telefone celular. Pessoal, já é o campeão. Pode ter certeza que o telefone celular já é o campeão das autuações. As pessoas cada vez mais conectadas não conseguem se desligar desse hábito quando estão dirigindo. Atender, realizar uma ligação, curtir, postar. Tocou uma notificação, tu quer ver quem é. E tirar o foco, desviar a atenção no trânsito, 3, 4, 5 segundos já é o suficiente para te bater no veículo da frente, sair de uma faixa, colidir com outro veículo, atropelar um animal, atropelar um pedestre. A gente tem que pensar muito bem no telefone celular, se desligar um pouquinho desse hábito. Vocês sabem que a tecnologia está presente no nosso dia a dia, mas não dirigindo. Dirigindo só traz problemas. Sem falar nas questões de infrações de trânsito, mas sim no risco. No risco que é tu abrir uma mensagem, tu tirar o foco do trânsito e ficar olhando para o aparelho ali. E muitas vezes, não só por tu estar manuseando, digitando ou teclando, mas o assunto que está sendo dito ali no telefone. Tu recebe uma notícia ruim, que o filho está com febre, que o filho baixou ao hospital, que tu perdeu um ente querido, uma pessoa mais próxima. Aquilo ali é que vai provocar praticamente o acidente. Se eu disser para vocês que o acidente começa em casa, o sinistro de trânsito começa quando vocês levantam. Aquela pessoa que não dormiu direito, acordou atrasada, ela tinha que estar na empresa às 7 horas da manhã e acordou 6h40, 6h45. Será que em 15 minutos ela vai conseguir se vestir, fazer a higiene pessoal e sair? Esse atraso ela vai querer tirar no trânsito. Só que muitas vezes em 15 minutos, 10 minutos, não vai conseguir chegar até o trabalho. O sinistro começa em casa. Pensem sobre isso. Quando tu sai de casa, não adianta correr, ter pressa ali. Senão, provavelmente tu não chega até o destino, né? Avança o sinal vermelho, muitas pessoas acabam avançando. Coisas básicas, sabemos que o verde significa permissão de passagem, se o trânsito está livre, que existe a cor amarela no semáforo, existe a cor vermelha. O amarelo, atenção, muitos já estudaram, sabem, não é para acelerar, vai que dá tempo, né? A gente sabe que quando dá no amarelo, muitos acabam acelerando ainda mais, acabam avançando no sinal vermelho. Consequentemente, corta a frente do outro, acaba, né, se envolvendo ali num sinistro. A gente tem bastante cuidado quando se aproximar do semáforo, cuidados também ali, né, com as condições adversas, locais com pedestres, veículos. 27% o condutor não levou em conta essas condições. Olha as condições adversas que nós temos no dia a dia.
o calor, a chuva, o vento, o frio. E isso tudo traz problemas quando a gente está conduzindo o nosso veículo. Sua viatura, sua moto, seu carro. A gente tem que ter cautela. Dirigir com o tempo bom é uma velocidade. Dirigir com chuva, à noite, cansado, tu não vai andar na mesma velocidade. Tu tem que ter mais responsabilidade, tem que ter mais prudência para conduzir o veículo ali e chegar bem tranquilo ali com segurança. 17% condutor dormiu no volante. Vocês sabem que o sono domina. A gente acha que consegue dominar o sono. O sono, ele nos domina. Quando tu piscar o olho, tu cochila e acaba provocando aí um acidente de trânsito. Ou não teve uma reação, ou ainda reagiu tardiamente. O condutor, o tempo de reação, cada um de nós tem um tempo de reação. O tempo de reação é tu perceber o risco, tirar o pé do acelerador e frear. Isso é milésimos de segundos que cada um de nós vai ter para poder evitar um sinistro. Tira o pé do acelerador e freia, para poder dar tempo e evitar um acidente de trânsito ali. Cada um de nós tem o seu tempo de reação. 6% o condutor estava alcoolizado. O bom é que fosse 0%. A lei está rigorosa. Bebeu e dirigiu, tolerância 0. Posso falar para vocês depois um pouquinho sobre o álcool, sobre a embriaguez, mas a lei está rigorosa. Vai numa festa, vai numa formatura, vai num evento, se bebeu, não dirige. É tolerância 0. Esse número 6%, condutor alcoolizado, o bom é que fosse 0, que ninguém bebesse e dirigisse. Eu particularmente achei muito pouco 6%. Se a gente parar e analisar, boa parte dos sinistros de trânsito envolve as pessoas alcoolizadas. Final de semana, sexta-feira, aquele clima sextou, final do ano, né? 13º pingando na conta, quando vê o cara acaba, né, tomando uma cervejinha, acaba pegando o veículo e acaba lá, né, provocando algum sinistro de trânsito. 6% problemas no veículo, sistema de freio, sistema de direção, pneus, luzes. A gente tem que ter responsabilidade sobre o veículo. Quem é proprietário, quem tem carro, quem tem moto no seu nome, é responsável pelo seu veículo. Manutenção, final do ano chegando, balanceamento, geometria, férias, litoral, praias, fazer a manutenção preventiva, sistema de freio, molas, amortecedores, balanceamento, geometria, verificar o nível do óleo, nível da água, correia dentada. Tudo a gente tem que ter essa responsabilidade para a gente poder fazer uma viagem com segurança. Manutenção preventiva. Qualquer erro, qualquer descuido pode ser fatal. Imagina tu ficar empenhado numa rodovia, tarde da noite, por uma coisa que tu poderia ter feito antes de sair, antes de se deslocar para o teu destino, né? Vale a pena a gente investir sempre na manutenção preventiva, porque a manutenção corretiva é quando deu problema, estourou, quebrou, o custo é bem maior, a manutenção corretiva, né? E 10% problema nas vias, falta de sinalização, defeitos na pista, desvios, obras, falta de acostamento. Sabemos que isso aqui também é um problema muito sério, rodovias sem acostamento, toda a parte da engenharia. A gente diz que no trânsito a gente tem um tripé: engenharia, educação e também o esforço legal. A engenharia é responsável por toda a parte de infraestrutura, logística, dar acesso, localidades. A engenharia tem que fazer essa parte no trânsito. Educação. Cada um de nós vai ter a sua educação no trânsito. Não é o trânsito que vai nos educar, é a maneira que nós somos no dia a dia que reflete quando tu está conduzindo o teu veículo lá. E o esforço legal. Esforço legal é o poder público. O município, o Estado, a União. O poder público tem que fazer a sua parte na parte de fiscalização para que as leis sejam cumpridas e obedecidas aí no dia a dia. A gente diz o tripé:
Os 3 E's do trânsito lá. Podemos dizer que, desses sinistros, 3 principais causas por falha humana: negligência, imprudência e imperícia. Vocês sabem que o ser humano está presente nos eventos, nos sinistros, e é por falha humana. Foi negligente, não fez a manutenção, sabe que o pneu estava careca, estava mais careca do que o professor lá. Como é que tu vai sair com os pneus careca um dia de chuva? Como é que tu vai sair ali se tu não verificou o nível do óleo, o nível da água? Tu está sendo negligente. Tu sabe que aquilo tem que ser feito e acaba não fazendo. Imprudência. Imprudência, pessoal, excesso de velocidade, manobras arriscadas, ultrapassagens em local proibido, a pressa. Sabemos que a linha seccionada permite a ultrapassagem, vocês sabem, aprenderam, dominam isso no dia a dia. E tu inicia a ultrapassagem em linha seccionada e retorna ainda ela seccionada. Tu não vai retornar a ultrapassagem numa linha contínua, senão tu vai ser imprudente, né? Imperícia. Imperícia também é considerado uma falha humana. Posso dizer para vocês que a imperícia, pouca prática, pouca experiência, pouca habilidade com o veículo. Isso acontece com todos nós. Se habilitamos, tiramos a carteira, mas às vezes no começo tu sente um pouquinho de nervosismo. Pegar o veículo, tem medo de sair com o veículo nas rodovias, tem medo de estacionar entre 2 veículos, não vai no centro, anda mais pelas ruas de trás. Podemos dizer que a imperícia, pouca prática, pouca experiência ali que tu vai tendo com esse veículo. Isso é com o passar do tempo, passar dos anos, a gente vai se soltando, vai pegando um pouquinho mais de habilidade e tu vai tendo um pouquinho mais de domínio ali do veículo. As 3 principais causas, então, em um acidente: imprudência, negligência e imperícia, né? Trouxe para vocês uma definição para a gente recapitular aí sobre direção defensiva. Direção defensiva, uma direção segura ou uma condução responsável, é o conjunto de técnicas que o condutor deve incorporar à sua maneira de dirigir para torná-lo mais segura para si mesmo e para os outros participantes do trânsito. Direção defensiva, evitar acidentes, que tu possa fazer o teu deslocamento em paz, em segurança, de forma tranquila. Bom? Conduzir defensivamente é dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes ou diminuir as consequências de acidentes, apesar das condições adversas, da irresponsabilidade e de eventuais erros de outros condutores e pedestres. Imagina, a gente bota a culpa só nos outros, né? Que o pessoal não obedece, não respeita, mas tu também tem que fazer a tua parte, tanto de carro, de moto, para te poder aí fazer um trânsito melhor, um trânsito seguro. Pilotagem defensiva, né? Pilotagem, andar de moto. A moto, ela traz a economia. A moto, tu estaciona em qualquer lugar, ela é econômica. A manutenção da moto é isso aqui. Tu enche o tanque da Bis, tu anda aí 15 dias, 20 dias com o tanque de combustível da Bis. As outras motos fazem aí em torno de 30, 35 quilômetros com 1 litro. Imagina, se torna econômico. O dia tá bom, tá bonito, tu deixa o carro e vai de moto. Só que a gente tem que ter bastante cuidado no trânsito, né? Piscou o olho, tá no chão. Respeitar, obedecer. Agilidade que a moto desenvolve, as características, as motocicletas modernas, elas são mais seguras do que as motos mais antigas. Hoje em dia os fabricantes trabalham constantemente para dotá-las de dispositivos de segurança eficientes, né? Entretanto, os acidentes envolvendo motocicletas continuam sendo muito graves e muitas vezes fatais. Hoje em dia, a indústria trabalha em cima da segurança, trazer eficiência no sistema de freio,
As motos modernas, elas já vêm com freio combinado. Tu aciona o freio traseiro com o pé direito, 70%, 80% da pressão aplicada vai ser jogada para a roda de trás. 20% a 30% vai ser distribuído com a roda da frente. Isso chama-se freio combinado, CBS, freio combinado. E aí tu acionando para tentar parar na menor distância possível, sem tu colidir com o objeto da frente ali. Só que muitas vezes, né, não dá tempo. Muitas vezes as pessoas estão acima dos limites de velocidades e acabam, né, literalmente perdendo o controle e acabando colidindo ali com os outros veículos, né? Algumas características desse veículo contribuem para situações inseguras. Motos atingem altas velocidades em curta distância. Por ser estreitas, acabam trafegando em faixas de circulação. Vocês sabem que a moto é classificada por cilindrada. Tem moto de 125, 150, 160, 200. Poxa, você vai? 300 cilindradas, 600 cilindradas. Olha as Hornet aí, 600 cilindradas. Tem moto de 1000 cilindrada, R1. Poxa, isso abusa. Isso faz com que o piloto queira andar mais rápido. Aceleração, o barulho, o ronco do motor, faz com que a pessoa acabe, né, andando mais rápido ali com esse veículo. Ela vai em questão de metros, de 0 a 100, assim ela desenvolve esse veículo, né? A aceleração dela é muito alta. Isso faz com que a cabeça da pessoa, né, caia na tentação e literalmente acaba se envolvendo aí nos sinistros. O piloto e seu eventual acompanhante, eles não estão protegidos por uma cabine, eles não contam também com cinto de segurança ou airbag. Falei agora há pouquinho para vocês que o cinto do motociclista é o capacete. O capacete ali praticamente é o que vai proteger toda essa região do nosso cérebro ali. Usar corretamente. Ok? Motos possuem apenas 2 rodas, portanto, quando ocorre a derrapagem ou desequilíbrio do piloto, a queda é praticamente inevitável, né? Piscou o olho, está no chão. Ok? De tudo que eu falei para vocês até agora, alguma dúvida, pessoal? Algum comentário até agora? Não deixa eu falar sozinho. Eu gosto também que vocês perguntem, que vocês também possam participar, tirar dúvidas aí para vocês. Ok? Só levantar a mão, com certeza eu dou a palavra para vocês. Atitudes do piloto também contribuem para a insegurança. Capacidade de aceleração da moto estimula o piloto a abusar da velocidade. O excesso de autoconfiança. A gente só cai de moto quando tu acha que já sabe andar. Enquanto tu está aprendendo, tu tem calma, tu tem cuidado, tu tem responsabilidade. O motociclista, ele cai quando ele acha que já sabe, que ele já é galo velho, que nem diz a gíria, a expressão popular, né? Quando ele já é galo velho lá, aí é que ele acaba caindo de moto. E consequentemente ali traz problemas. Subestimar situações de perigo aumenta a possibilidade de envolver-se em acidentes, né? E os elementos. Trago para vocês que isso aqui a gente precisa no nosso dia a dia. 5 elementos básicos da direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. O motorista defensivo que botar em prática isso aqui no dia a dia, com certeza ele vai conseguir evitar o sinistro de trânsito. Conhecer as leis de trânsito, conhecer as nossas normas, as nossas regras, conhecer a sinalização, as condições adversas. O conhecimento é fundamental. Só que isso cai no esquecimento no dia a dia e a gente acaba, né, não lembrando mais. No momento que tu tira a primeira habilitação, no momento que tu faz ali a tua autoescola, depois ainda tu segue um certo período botando em prática aquilo ali. Mas depois começa a cair
no dia a dia, no esquecimento e acaba, desrespeitando aí as leis de trânsito. Atenção no trânsito, atenção é muito importante, ter o cuidado para não se envolver em acidentes, não se distrair enquanto está dirigindo ou pilotando. Muitos pegam o telefone, só encaixa no capacete, bota uma mochila nas costas e sai fazer teleentrega, acaba se distraindo, aceitando ali a entrega, falando, conversando com o atendente e consequentemente acaba cortando a frente, avançando o sinal vermelho e cruzando aí uma via preferencial, Atenção no trânsito, não se distrair, não ficar ali em motivos alheios, Consequentemente ali traz problemas, sim. Previsão, eu digo para os alunos lá, previsão, muitas vezes tu tem que ter uma bolinha de cristal. No trânsito a gente precisa prever. Tu está andando com o teu veículo, mas tu já está pensando daqui a 50 metros, daqui a 100 metros, o que está por vir, o que está por acontecer ali. É uma criança que surge do nada, é um cachorro que se atravessa na tua frente de moto, é alguém que dobra sem sinalizar, é alguém que realmente estava desatento. E se tu vir tendo essa previsão, tu já vim se antecipando, tu vai conseguir evitar um sinistro. Habilidade com o veículo, ter prática, ter experiência, saber manusear todos os controles do veículo, do carro, da moto, para que tu possa ter um reflexo, ter uma reação ali e resolver de não colidir com ninguém. E ação, o quinto elemento da direção defensiva, trago para vocês que a ação seria uma decisão, agir rápido, decidir rápido, para que tu possa realmente evitar. O motorista que colocar em prática, vestir, eu digo lá para os alunos, se tu pegar a primeira letra de cada um desses 5 elementos, ele forma uma palavra, forma a capa, capa com PH, conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Se tu botar em prática, tu incorporar na tua maneira, no teu dia a dia, vai dar tempo de segurar, vai dar tempo de frear, vai dar tempo de tu evitar ali algo pior. É só botar em prática. Eu faço uma analogia, digo para vocês que o motociclista, ele sabe que o tempo está para chuva, sabe que a previsão marca chuva, ele já leva na mochila uma capa de chuva, obviamente para não se molhar. Nós, condutores, a gente também vai vestir uma capa, só que uma capa diferente. Botar em prática no trânsito o conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação. Ok? São 5 elementos aí da direção defensiva. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Aproveitem para tirar suas dúvidas, estou aí para ajudar vocês. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a embriaguez ao volante, a questão, um tema tão importante de não beber e dirigir. Eu sei que isso acontece, às vezes vira rotina, gera dúvida quando é que configura a infração e quando é que já vai configurar o crime da embriaguez ao volante. Digo para vocês que o nome técnico do aparelho que vai medir a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea do motorista chama-se etilômetro. A gente está acostumado com o termo popular bafômetro. Bafômetro seria um apelido, mas o termo correto, etilômetro. Ele que vai medir a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea. E aí eu sempre explico para os alunos quando é que configura a infração e quando é que já vai configurar o crime da embriaguez ao volante. O agente de trânsito, sempre faço lá com os alunos, que veio junto, quem é meu aluno sabe, que durante a abordagem lá, o agente de trânsito, ele vai fazer a abordagem, ele vai se identificar, vai dizer lá, bom dia, boa tarde, boa noite, sou fulano de tal, e sempre ele vai fazer essa pergunta aqui, vamos fazer o teste do etilômetro?
O motorista tem duas alternativas. Ou o motorista responde sim, ou ele responde não. Vamos dizer que o motorista respondeu sim. Sim, seu agente, vamos fazer o teste do etilômetro. Ele vai inspirar, vai puxar o ar que tem dentro dos pulmões e vai soprar com força o aparelho ali, em torno de 4 a 5 segundos. Soprou e o aparelho vai medir a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea. Se ele soprar e der um valor no aparelho até 0,04 miligramas, erro metrológico do aparelho. Todo o aparelho tem a certificação do Inmetro, ele tem a aferição do Inmetro e o Inmetro afere esse aparelho. Não é a tolerância, não é a colher de chá, mas 0,04 miligramas, erro metrológico do aparelho. De repente a pessoa não bebeu, mas ela foi abordada, teve abordagem ali, e ela foi convidada a fazer o teste. Ela soprou e deu um valor, 0,02. Poxa, como é que deu 0,02 se eu não bebi? Pode ser que essa pessoa, a higiene bucal, o flúor, depois que ela fez a refeição, escovou os dentes, fez a higiene bucal, o flúor também pode acontecer de acusar ali um teor bem baixinho. O sagu da sobremesa, o vinagre da salada, o sagu, que nem eu falei agora para vocês, tem o teor alcoólico. Lá na pandemia, o álcool em gel, tu fazia higiene das mãos, tu inalava aquele cheiro, estava dando um teor bem baixinho. Não é aquela coisa de tu cair, mas acusa no aparelho. Até 0,04 miligramas, o motorista vai ser liberado. É a margem de erro do aparelho. Vocês viram o ano passado que saiu na mídia uma reportagem sobre o pão de forma. Lembram que saiu sobre o pão de forma? Que tinha uma marca de pão que estava acusando no aparelho um teor alcoólico bem baixinho. Não é aquela coisa de fazer o cara cair lá, né? E botar a culpa lá no pão de forma, né? Mas o fermento dele estava acusando no aparelho lá. Até 0,04 miligramas, libera-se o condutor. Se o motorista assoprar e der um valor entre 0,05 até 0,33, ele está embriagado. Por quê? Se ele assoprar e deu 0,05, desconta a margem de erro, vai dar 0,01. Então ele está sob efeito do álcool. Ele vai ser autuado, gravíssima vezes 10, suspende o direito de dirigir por 12 meses. 1 ano de suspensão para quem for pego dirigindo embriagado. Durante o período da suspensão, ele tem que fazer curso de reciclagem, são 30 horas aulas de reciclagem, assiste às aulas, faz a prova de reciclagem lá com nós. Se ele for aprovado no exame de reciclagem e cumprir o período de suspensão, ele volta a dirigir depois. Muitos pensam que a suspensão é perder a carteira, né? Ah, perdi a carteira. Não, tu está suspenso. Suspenso é um castigo. Motorista que fez arte, motorista que cometeu alguma coisa de errado no trânsito, ele fica suspenso por um tempo, por um período. E durante esse período ele tem que estudar. Tem que fazer o curso de reciclagem, tem que fazer a prova, para depois ele voltar a dirigir. Fica 1 ano suspensa a sua habilitação. Já é imediato? Não. Toda vez que é feita uma notificação, o agente lavra o auto da infração de trânsito, esse motorista, esse condutor, ele tem direito a se defender. Eu digo para vocês, um processo administrativo de trânsito. Ele tem direito à defesa prévia, ele pode recorrer à JARE e pode recorrer ao CETRAN. São 3 possibilidades de recurso que ele tem. Ele não é suspenso na hora. Isso pode demorar meses, pode demorar anos para ele ser suspenso. Não se assustem se a pessoa for pega dirigindo embriagado e ainda segue dirigindo no dia a dia. Abriu-se um processo administrativo contra ela. Ela tem direito à defesa e recurso. Isso está lá na Constituição de 88. Todos nós sabemos que aqui no Brasil não existe lei superior à nossa Constituição de 88. E lá na Constituição diz que todo cidadão tem direito a se defender, tem direito à ampla defesa.
Bom, se o motorista soprar e der 0,34 miligramas ou mais, bom, o cara soprou o aparelho lá, quase explodiu o aparelho, tomou todas e mais um pouco. 0,34 miligramas já configura o crime de trânsito. Professor, o que pode dar 0,34 no aparelho? Depende o que a pessoa fez uso, o que ela ingeriu. Tomou cerveja, vinho, vodka, uísque, tequila, espumante. Depende o teor alcoólico, depende a quantidade, depende a idade, sexo, masculino, feminino, depende o porte físico. Vai depender muito aqui para poder configurar o crime da embriaguez ao volante. Crime 0,34, pessoal, vai ser preso, vai ser lavrada a prisão dele, vai ser encaminhado à delegacia. Chegando na delegacia, se ele pagar a fiança, responde liberdade. Se não pagar a fiança, baixa para a cadeia. Valor da fiança, isso eu aprendi agora há pouco tempo também. O valor da fiança, quem for pego dirigindo embriagado, o delegado, policial lá, ele vai estipular aleatório. Ele vai fazer o seguinte questionamento, vai saber onde é que tu trabalha, qual a tua renda no dia a dia, o que tu tem de bens, tem carro, tem moto, tem terreno, tem imóveis, e ele vai estipular um valor X de fiança para te poder pagar. Se tu pagar a fiança, tu responde o processo em liberdade. Se tu não pagar a fiança, baixa o presídio. Todo mundo conhece a Fenarroz? Fenarroz, logo aqui adiante. Passa a Fenarroz, dobra a primeira direita na Fenarroz, descendo a Conde, anda uns 400, 500 metros, o velho casarão lá vai ficar guardado lá no presídio, né? Então, o crime da embriaguez para quem for pego aí dirigindo embriagado. Ok? 0,34 já é crime de trânsito. E o outro lado, policial, fazer a abordagem lá, se identificar e pedir para o motorista fazer o teste. E o motorista se recusar. Negativo. Eu não vou soprar isso aí. Tudo bem. É um direito da pessoa se recusar a fazer o teste. Ela não quis fazer o teste da embriaguez ali. De repente o policial vai questionar: mas por que, meu amigo? Por que tu não quer soprar? Ah, seu guarda, todo mundo bota a boca aí, eu não vou botar a boca aí. Isso aí não é higiênico, é higiênico. O aparelho, ele tem o bico descartável. Só tu vai pegar esse bico, tirar de dentro do saquinho, encaixar no aparelho, faz o teste. Depois que tu fazer o teste, aquele bico é descartável, ele vai para o lixo. Não é motivo para se recusar a fazer o teste por causa do bico do aparelho. De repente a pessoa é mais estudada. Seu guarda, o artigo 5º da Constituição de 88 diz: eu não posso contrair prova contra mim mesmo. Não aplica-se o artigo 5º da Constituição de 88. Tu não está contraindo prova contra si mesmo ali, não. Não adianta pegar advogado, pegar despachante, querer recorrer, que não vai ser aceito o artigo 5º da Constituição de 88 lá. Tu não está produzindo prova contra si mesmo. Tudo bem, não quis fazer o teste. Se ele não tiver sinais de embriaguez ou tiver apenas um sinal de embriaguez, ele vai ser autuado. Gravíssima vezes 10 por recusar-se a fazer o teste do etilômetro. 2.934,70 para quem se recusar a fazer o teste na hora da abordagem ali. Se essa pessoa tiver 2 ou mais sinais de embriaguez, vai ser lavrada a prisão dela. Ela vai ser encaminhada à delegacia por suspeita de crime de trânsito. Professor, o que é sinais de embriaguez? Olhos vermelhos, tom de voz alterada, náuseas, vômitos, andar da pessoa. O andar, tu sabe direitinho quando a pessoa ingeriu bebida alcoólica e está ali, né, caminhando. Não consegue parar em pé, não consegue, né, ter ali um desenrolado. É nítido que a pessoa ingeriu sim bebida alcoólica. Certo, pessoal?
Alguma dúvida sobre a embriaguez? Sobre ser pego dirigindo embriagado? Melhor coisa, se bebeu, não dirija. Essa frase é muito bonita, né? Se beber, não dirija. Deixa a outra pessoa. Poxa, então eu não posso ir mais numa festa, não posso me divertir? Pode. Pode ir numa festa, pode ir numa formatura, só não volta dirigindo. Deixa a outra pessoa trazer o veículo para ti. Se bebeu, não dirija. A lei está rigorosa na questão da embriaguez. E uma curiosidade para vocês: aplica-se o dobro se a pessoa cometer de novo a infração da embriaguez. Vamos dizer que agora no mês de novembro a pessoa foi pega dirigindo embriagado. Se daqui para frente, num período de 12 meses, ela for pega de novo, dobra o valor da infração. A segunda vez, ela vai ser quase R$6.000 o valor da multa por ter sido pega dirigindo embriagado ali. Fala, meu amigo. Eu trabalho com metrologia aqui na Celeste. Daí, como funciona, por exemplo, se aquele erro ali metrológico, por exemplo, se der, eu não bebi, deu um erro de 0,05 alguma coisa, ou deu 0,4, diz que eu estou embriagado, alguma coisa assim, eu posso pedir o teste? Tu pode solicitar a contraprova. Se tu faz o teste lá e apontou 0,05, tira a margem de erro, vai dar 0,01. Então tu está sob efeito do álcool. Mas tu jura de pé junto que não bebeu. Cara, senta aí. Geralmente o policial, senta aí. Deixa passar 20, 30 minutinhos e tu tem direito à contraprova. Aí tu faz o segundo teste, quando vê dá negativo. Mas eu não posso pedir o teste do aparelho? Pode solicitar ali para o policial. Sim. Ele vai te emitir ali, ele imprime e te fornece. Até mesmo o resultado. O resultado, quando tu é pego ali, tu assopra, vai ser emitido depois ali o cupom, e aí vai te... E se não tiver o teste? Isso é motivo de recurso. Entra com recurso, depois, provavelmente tu ganha. Pode solicitar, né? O que mais, pessoal? Tá quente? Tá, né? Hoje, calorzinho aí. E a medida administrativa? Explico nas aulas o que é infração, o que é penalidade e o que é medida administrativa. Infração, foi pego dirigindo embriagado. Penalidade, multa e suspensão de direito de dirigir. E o que vai ser feito como medida administrativa? Quem é que aplica a medida administrativa? É o policial, o agente de trânsito. Era previsto recolher o documento de habilitação. Isso hoje eles não recolhem mais o documento, a carteira, porque a maioria das pessoas apresentam a digital, apresentam no aparelho, no telefone, a sua habilitação. O que o agente faz? Ele vai no próprio RENASH da pessoa e faz o bloqueio no RENASH dela lá. E o veículo? O veículo da pessoa que foi pega dirigindo embriagado. Esse veículo vai ficar retido, até tu apresentar um condutor habilitado. Liga, chama para alguém vir retirar o veículo. Porque o problema foi o motorista que estava embriagado. Se o veículo está em dia, se o licenciamento dele está tudo ok, não tem por que remover guincho para o veículo. Basta tu apresentar um condutor habilitado. Chama para alguém. Quanto tempo eu tenho para chamar um motorista? Aí depende do policial. O policial pode ser bonzinho ou ele pode dificultar as coisas também. Ele pode dar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Meu amigo, tem 20 minutos para te apresentar um condutor. Tem 15 minutos. Aí depende da camaradagem do policial. A lei não fala nada quanto tempo tu tem para apresentar um motorista ali. Tu chama alguém, liga para o pai, liga para a mãe, liga para o vizinho. A pessoa vem, mostra o seu documento de habilitação. Óbvio que ela também vai ter que fazer o teste. Tu ligou para alguém, ela tem que fazer o teste também. Tem que dar negativo. Se der negativo, libera-se o veículo. Se tu não conseguir apresentar ninguém, nenhum condutor habilitado, aí vai gerar remoção, guincho. O teu veículo vai para o depósito, vai lá para o pátio do Detran. Gera despesa, remoção, estadia lá no pátio,
e depois para te retirar é caro para te poder pagar lá as despesas do guincho. Ok? Fala, meu amigo. Quanto tempo o álcool fica no organismo? Show. Quanto tempo o álcool no nosso organismo? Isso depende. Depende de cada um de nós. Depende da idade, porte físico, sexo, masculino, feminino. O álcool, quando ele entra na corrente sanguínea, ele sai através do suor, sai através da respiração, sai através da urina. Vai depender muito do metabolismo de cada pessoa. Tem pessoas que ficam 24 horas, 48 horas, até 72 horas pode ser que tenha álcool na corrente sanguínea. Olhem só, muito boa pergunta, ótima pergunta, adoro quando pergunto. Turma, isso gera uma dúvida na sociedade, que o aparelho só vai medir o dia de hoje. Não, o aparelho mede a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea. Isso significa, quando tu vê, tu bebeu ontem de noite. Ontem de noite tinha um churrasquinho, tinha uma festa, um futebolzinho lá, tomou uma cervejinha e deu azar que caiu numa fiscalização agora. Vou soprar. Tu assopra e dá positivo. Mas não pode. Como assim que deu positivo? Eu não bebi. Não bebeu hoje. E o dia anterior? Um dia anterior tu bebeu. Tu ainda está sob efeito do álcool. O álcool pode demorar a sair do nosso corpo. E aí vai depender de cada um de nós. Tomar bastante água, né? Se alimentar, dormir, para te poder ir eliminando, urinar, vai eliminando aos poucos aí o álcool do nosso sangue. A quantidade também que tu ingeriu de bebida alcoólica, isso varia de uma pessoa para outra. Muito, vai variando ali. Show de bola. O que mais, pessoal? Sobre o álcool, sobre a embriaguez, sobre remoção, sobre guincho, quando é que configura a infração, o crime de trânsito. De boa? Exame toxicológico. Sei que muitos aqui têm categoria C, D e E. Poxa, ando com as viaturas, né? Os caminhões da Seletro. Isso aqui gerou uma dúvida muito grande na sociedade, porque mudou várias vezes, né? Como é que eu posso dizer hoje para vocês? Quem tem categoria C, D e E tem que fazer o exame toxicológico. Quando é que eu preciso fazer o exame toxicológico? Quando tu tira a carteira, quando tu se habilita, quando tu renova a habilitação, tem que fazer o exame toxicológico, e a cada 2 anos e meio tem que fazer o exame toxicológico, independente se está dirigindo ou não. Cuidem, independente se a pessoa está ou não está dirigindo no dia a dia. Se tem categoria C, D e E, tem que fazer o exame toxicológico. O exame vai buscar aferir uma janela de 90 dias para trás, se a pessoa fez ou não fez uso de substâncias psicoativas. Obviamente que esse exame tem que dar negativo ali, para te poder renovar a sua habilitação. Muitos aqui fazem um exame toxicológico, né? Fazem ali ele a cada 2 anos e meio, e aí para poder analisar se a pessoa fez ou não fez uso de substâncias entorpecentes ali. Como é que vai ser feito o exame? Para quem nunca fez, para quem não sabe como é que é feito o exame lá, é coletado pelos ou cabelo. Cabelo eu estou ferrado, né? Cabelo o professor não tem cabelo, aí tem que ir nos pelos das pernas lá, das canelas, né? E aí a moça faz a coleta ali, são 2 amostras que é coletado, vem um kit, esse kit é fechadinho, é lacrado, coleta ali os pelos, e aí depois assina, eu assino, pega digital também lá, a moça do atendimento também assina, e depois lacra aquele kit e vai ser enviado para o laboratório. E o laboratório vai fazer a análise, se tu fez ou não fez uso de substâncias ali. Bom? Deu negativo, beleza, renova a tua habilitação. Aí tu entra com o processo lá para renovar a carteira. Para saber a validade do exame, vai na carteira digital. Todos aqui, creio que a maioria tem o aplicativo, Carteira Digital de Trânsito. Se tu quer saber quando é que vence o exame toxicológico, só abrir a tua carteira. Abre a carteira que lá vai dizer o vencimento do exame toxicológico.
Avisem seus pais, familiares, tios, quem muitas vezes não sabe dessa informação, ajudem eles, orientem eles, peçam para dar uma olhadinha, pede para dar uma olhadinha na carteira para ver se não está com o exame vencido. Quando vê, tu está com o exame vencido e nem sabe. E quando vê, tu pode ser autuado ali por não ter feito o exame toxicológico. Tá, pessoal? Um assunto bem sério, então, para quem tem categoria C, D e E, fazer o exame toxicológico aí. E são as 3 situações: na obtenção, na renovação e periódico, a cada 2 anos e meio. A cada 2 anos e meio, tu faz esse exame. Se tu deixar de fazer o exame toxicológico, vai ter uma multa. E essa multa aqui, quem aplica é o Detran. É a famosa multa de balcão. Tu vai estar sendo autuado sem estar dirigindo, que é aquela pessoa que não realizou o exame. A cada 2 anos e meio. O dia que ela for lá na autoescola para renovar, vai ter um valor bem alto para ela pagar, porque deixou de fazer o exame toxicológico. Ela só fez o exame quando renovou e só foi fazer o próximo exame na outra renovação. Vamos dizer que a pessoa ganhou 10 anos, vai ter um valor de 4.402 para pagar lá nessa multa. Foi uma mudança que nós tivemos agora há pouco tempo, que se a pessoa deixar de renovar o exame toxicológico, ela está sujeita a sofrer essa punição aqui, essa autuação, e quem vai aplicar essa autuação é o próprio Detran. Ele aplica lá, mesmo tu tá ali sem dirigir. Avise então seus familiares que categoria C, D e E tem que estar com o exame em dia. O que mais, pessoal? Exame toxicológico, celular, cinto de segurança, infrações, penalidades, suspensão de direito de dirigir, cassação, pontos na carteira. Se a pessoa não pagou, não fez o exame toxicológico e quer rebaixar a carteira, tem que pagar ela. Tem a possibilidade. Muito bom. Se a pessoa não quer fazer o exame toxicológico ou deixou de fazer, ela vai pagar a multa primeiro e depois ela solicita para rebaixar a categoria. Aí ela foge do exame toxicológico nas próximas depois. Muita gente está fazendo isso, está deixando, acontece ali de não pagar, mas igual vai ficar em dívida lá, vai ter que pagar depois essa infração de trânsito e solicita para rebaixar a categoria. Só renova a de carro, por exemplo. Renova de carro, que aí não precisa fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Tem como fazer também. O que mais, pessoal? Diga, amigão. A carteira tem uns 30 dias depois do vencimento toxicológico, não? Tem 30 dias também o exame toxicológico. Venceu o exame, tu ainda pode andar com ele vencido há 30 dias. Mesma coisa que a habilitação. Show. Quanto tempo eu posso dirigir com a carteira vencida? 30 dias. 30 dias eu posso dirigir com documento vencido. Passou os 30 dias, eu não dirijo mais. É o tempo máximo, é 30 dias ali. Posso ficar com a carteira vencida em casa? Pode. Tu pode ficar com a carteira vencida, só não pode dirigir. Tem pessoas que não renovam, tem pessoas que deixou vencer a habilitação 1 ano, 2 anos e não renovou. Até 5 anos ali, ela só vai lá e faz o exame. Passou de 5 anos, ela vai ter que fazer um curso de atualização para poder renovar. Quer falar? Quer falar? Quer falar? Diga, amigão. Eu fiz o toxicológico. Minha carteira venceu. Vamos supor. Deixei a carteira vencida uns 3 meses. Mas eu não dirigi. Não dirigiu. Mas eu fiz o toxicológico. Tranquilo. Se tu fez o exame toxicológico só que na hora de renovar a tua habilitação, tu vai ter que fazer o exame igual. Na hora da renovação, tu tem que fazer o toxicológico. Primeiro tu faz o toxicológico para depois renovar. Tu renova o exame e depois renova a habilitação. E aí, se tu ficar com o documento vencido 30 dias, 40 dias, 1 ano com ela vencida, automaticamente tu não renovou o exame toxicológico. Primeiro faz o exame para depois renovar a carteira.
Se não perdia tudo. É bem isso aí. Se tu não renovar. Tem categoria C, D e E, vai ter que fazer. Ou pedir para rebaixar, mas às vezes não vale a pena rebaixar. Depende da carteira, depende para dirigir, trabalho, empresa, né? Tem que estar com o documento em dia ali para poder andar normalmente. O que mais, pessoal? Infrações, penalidades, suspensão, cassação. Fala, amigão. Sem bateria, sem sinal de internet, tem problemas ou Ótima pergunta. Hoje em dia, as pessoas estão usando só a carteira digital. Elas só usam o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Só que pode acontecer os imprevistos, que nem o colega perguntou, caiu, quebrou, ficou sem bateria, preteou a tela. Como é que tu vai comprovar para o policial que tu é habilitado? Levem o documento físico, carreguem junto com vocês a carteira física, ok? Mas, numa possível abordagem, o policial também tem sistema informatizado. É para ter um sistema informatizado que ele vai consultar se tu é ou não é habilitado. Muitas vezes, na hora da blitz, ele vai te perguntar o CPF. Meu amigo, qual o teu CPF? Digitou o CPF e ele já dispensa. Pode ir embora, está liberado. Por que o senhor me liberou? Eu puxei pelo teu CPF e vi que tu já está habilitado, tua habilitação está em dia. Então, hoje em dia, os agentes de trânsito só puxam pelo CPF. A mesma coisa, o licenciamento. A brigada, agentes de trânsito, eles puxam pela placa. Pega a placa do veículo, digita no sistema lá e vê se o veículo está licenciado ou não, para poder fazer abordagem ou não. Hoje em dia, a tecnologia, né? Tecnologia é show de bola. Eu sempre digo para os alunos, levem o documento digital, mas não deixem de levar a carteira física, a CNH física. Porque vai que dá uma zebra, vai que perde o telefone, ou alguém pega. Tem cidades que tu sabe, o cara vai lá e dá um tapa, né? O documento pode ser impresso em preto e branco? Aquele documento agora, de uns anos para cá, o licenciamento, CRLV, o licenciamento, ele é impresso numa folha A4. Vem, o documento vem físico, em papel moeda. Vem impresso lá. O documento agora, o CRV, o popular DUT. O DUT agora é digital. Ele não vem mais impresso, de 2020 para cá. O licenciamento, sim. O licenciamento, tu tem que estar de porte obrigatório. Não. A habilitação tem que ser no formato original, ou física ou digital. Cópia, xerox da habilitação, não pode. Tem que ser o documento impresso, originalmente ali, ou formato digital. E o documento, ótima pergunta do colega também sobre o documento. Qual documento de porte obrigatório e qual documento que o porte não é obrigatório? Quem tem carro, moto no seu nome, que adquiriu esse veículo de 2020 para trás, o documento, o CRV popular lá, o DUT, ele vinha impresso. É o verdinho, que a gente diz o verdinho aquele. Quando é que tu precisa do DUT? Quando vai transferir propriedade, mudar de endereço ou alterar característica no veículo. Tu precisa do DUT, vai rebaixar, vai mudar o sistema da iluminação, vai mudar a cor do carro, vai precisar do DUT. O DUT, quem tem o documento físico, tem que estar em casa guardadinho. Não percam o DUT, tem que estar no local seguro. Bota numa pastinha, bota numa gaveta, quem tem ainda o documento físico. Se tu perder o DUT, tu vai ter que solicitar uma segunda via. E é caro. A segunda via do DUT, quase R$300 a segunda via. Sendo que não vem mais impresso, vem agora digital o DUT. E o licenciamento, quem é proprietário do veículo sabe, todo ano tu tem que quitar débitos do veículo. Tem que pagar o IPVA e tem que pagar o licenciamento. O IPVA, o imposto que a gente paga sobre o veículo. Isso varia de estado para estado.
aqui no Rio Grande do Sul é o seguinte: tu pega a tabela FIPE do carro. Sabe o que é a tabela FIPE? Tabela FIPE, preço médio, preço de mercado. Calcula 3% da FIPE do carro. 3% da FIPE gera o imposto que tu paga da IPVA. Moto, 2%. Pega a FIPE da moto, calcula 2%, gera o imposto que tu paga. 1%, ônibus, caminhões, veículos articulados, carretas, bitrens. 1% da FIPE gera o imposto que tu paga. E esse imposto não tem choro, tu tem que pagar. Sendo que aqui no Rio Grande do Sul, o carro, depois de 20 anos, o carro não paga mais IPVA. Isso muda de estado para estado. 20 anos, o carro não paga mais IPVA. Moto, 15 anos depois da fabricação, a moto não paga mais IPVA depois dos 15 anos. Só vai pagar o licenciamento para poder estar rodando. O licenciamento sempre tem que pagar ele ali anualmente. Esse ano que passou agora, 2025, o governo fez diferente. O IPVA venceu lá em abril. Lá em abril venceu o imposto. Antigamente era por final de placa. Final 0, 1, 2, 3, 4, final da placa. Esse ano não. Em abril, fechou, venceu o IPVA. O licenciamento venceu em julho. Julho venceu o licenciamento. A partir de agosto, todos os carros tinham que estar com o licenciamento em dia. Se tu não pagou 2025, está sujeito a ser autuado e está sujeito a ser removido. Então, o documento que tu tem que estar portando é o licenciamento, que é o branco agora. O impresso tu tem que estar carregando junto contigo. Sendo que tu também tem o licenciamento aqui no aplicativo. O aplicativo também tu tem ele aqui digital. Ele pode consultar pela placa. Se ele puxar pela placa, mas aí que está a questão. E se o policial não tem sistema? Se não está funcionando o sistema do guarda, aí ele vai te pedir o documento impresso ou digital. Por isso que a gente tem que estar portando. Ou pega um policial que brigou em casa, discutiu. Hoje o sistema não está funcionando. Hoje eu vou cobrar de todo mundo. Quem é que está levando o licenciamento? É porte obrigatório. A gente tem que estar portando ele. Só que poderá ser dispensado se ele tiver sistema. Pega um policial aí que o time dele está lá na zona de baixo, lá. Pega um policial... Pega um policial que o time dele está lá, ó. Está com um pé na parte de baixo da tabela, né? E aí, quando vê, ele diz, não, hoje não está funcionando o sistema. Só para ver quem é que está carregando lá o licenciamento. Show. O que mais, pessoal? Dúvidas sobre carteira, documento, habilitação, exames? Por vocês. Cinto de segurança nem precisa falar, né? Equipamentos de retenção, moto. Olha só, quem é pai, quem é mãe, crianças menores de 10 anos não pode andar de moto. A lei mudou. A idade era 7 anos, passou para 10 anos. De 12 de abril de 2021 para cá, a Lei 14.071 alterou o nosso Código de Trânsito Brasileiro. É proibido o transporte de crianças menores de 10 anos na moto. Era 7, passou para 10. Cuidem seus filhos, sobrinhos, afilhados. Foi uma alteração que nós tivemos aí, 12 de abril de 2021 para cá. E aqui a lei está bem rigorosa. Quem for pego transportando criança menor de 10 anos na moto é uma infração gravíssima, gera suspensão do direito de dirigir. O piloto fica suspenso de 2 a 8 meses de suspensão. Vai ter que fazer curso de reciclagem, vai ter que fazer prova, cumprir o período de suspensão para depois voltar a dirigir. Tem algumas infrações, pessoal, que suspende a carteira. Independente se tu tem pontos na carteira ou não. Uma delas foi essa que eu mencionei para vocês. Quem transportar criança menor de 10 anos, falta de capacete, suspende a carteira, é uma gravíssima, gera suspensão. Empinar moto, gurizada que gosta de empinar moto, ó, é gravíssima e gera suspensão de direito de dirigir. Não pode empinar moto
é suspensão para o motorista lá. Dirigir sob o efeito do álcool, falei para vocês, se recusar a fazer o teste, racha é uma infração de trânsito. Todos nós sabemos que não pode fazer racha na via. Além de racha, também é uma infração que vai ser suspenso e também configura crime. Racha é crime de trânsito. Tu não pode praticar na via pública. E aqui tem uma curiosidade, que o racha é tanto para quem está fazendo, praticando, para quem está assistindo também. Se tu tiver com o teu veículo assistindo as outras pessoas correr, fazer racha, também pode ser autuado. A lei faz com que isso também aconteça. Crianças, transporte de crianças no automóvel. Mamães, papais, transportar crianças no automóvel. Até 1 ano ou 13 quilos, bebê conforto. Bota o bebê conforto no banco de trás, de preferência nas laterais, aonde tem aquele cinto de 3 pontos. Prende o bebê conforto no sentido contrário ao deslocamento. Prende ali com o cinto, bota a criança no bebê conforto e bota o cinto do bebê conforto ali nesse bebezinho. A mãe, o pai, o vô, a avó, fica do ladinho cuidando desse bebezinho. Até 1 ano, a criança saliva bastante, ela se afoga bastante. Quando vê as vias aéreas estão obstruídas, deixa alguém por perto ali. Quando vê está roxinha, está escurinha ali, está pretinha já, porque as vias aéreas não têm oxigenação. Eu vi nas redes sociais aí da Seletro, onde vocês aprenderam sobre a manobra de Heimlich. Foi? Manobra do desengasgo, né? Manobra, o bebê ali para desafogar, né? Isso quem foi meu aluno sabe, lá na sala de aula, a Belinha vai junto na sala, né? A Belinha, lembra da Belinha? A Belinha já vai junto lá para a sala de aula. Explico também a manobra de Heimlich, manobra de desengasgo. Até 1 ano, é muito frágilzinho. E aí ela vai no bebê conforto ali. Crianças de 1 a 4 anos, leva-se na cadeirinha. Ela já vai ter um porte físico, bota ela na cadeirinha, sentadinha, de preferência nas laterais do carro, aonde tem o cinto de 3 pontos, prende a cadeirinha com o cinto do veículo, bota a criança na cadeirinha, explica para ela por que ela tem que ser transportada ali na cadeirinha. Chega nessa fase, elas já ficam meio assim, não querem usar a cadeirinha. Aí entra o papel do pai, da mãe, cobrem, expliquem que não é para pagar multa, que ela está sendo transportada para a segurança dela. Num eventual sinistro, para ela não ser projetada, para ela não sair para fora do veículo, ou até mesmo sofrer lesões, coisas mais graves. Prende essa criança ali com o cinto do veículo ali, com o cinto da cadeirinha, explica e com certeza no começo ela vai ter um pouquinho de resistência, mas depois ela vai se acostumando e já nem vai mais questionar o uso da cadeirinha. Crianças com a idade de 4 anos a 7 anos e meio, aí já é o assento de elevação. O assento de elevação eleva, suspende, para o cinto passar direitinho na região do tórax e na região do abdômen. Por isso, elevação, para poder realmente o cinto proteger essa criança ali. E a criança que tiver com a idade de 7 anos e meio até 10 anos, continua no banco de trás e aí ela pode ir só com o cinto de segurança do veículo lá. Isso também pode ter interpretações. Depende muito a genética de cada criança. Tem criança que se desenvolve mais rápido, tem crianças que demoram a se desenvolver. Tem criança miúda, tem crianças que já é grandona. Muito pouco o policial vai questionar a idade, peso, altura. O policial vai ver visualmente, na hora da abordagem, olhar se realmente a criança está ou não está protegida ali no banco de trás. Isso o pai e a mãe já pode cuidar ali, observar se realmente essa criança, no eventual sinistro, ela não vai sofrer, né, algo de mais grave ali. Então, expliquem, conversem com as crianças, quem tem filhos, sobrinhos, afilhados, sempre no banco de trás. Quando é que eu posso levar a criança no banco da frente do automóvel? Só quando ela tiver altura. Tem que ter 1,45 m para poder ir no banco da frente. Enquanto não tiver 1,45 m de altura, ela permanece no banco de trás lá. Ok? Aqui a infração é gravíssima,
quando tu está transportando a criança de forma incorreta. A mãe com a criança no colo lá, né? Não botou no bebê conforto, ou esqueceu do bebê conforto, não tinha cadeirinha e foi pega numa blitz. Vai ser autuado, infração gravíssima, porque está transportando a criança de forma incorreta. Quando o passageiro não usa cinto, o cinto de segurança é uma infração grave. Grave para quem não usa cinto de segurança. E aqui nós temos uma curiosidade, que não importa se é 1, 2, 3, 4, 5 pessoas sem o cinto, gera uma infração e vai para o motorista. Cobrem, fiscalizem seus familiares, para que todos coloquem o cinto de segurança, porque a responsabilidade é do condutor. O condutor que tem que cobrar para que as pessoas coloquem o cinto de segurança. O cinto, vocês sabem, né? Se não fosse tão importante, a gente não batia tanto na tecla. Usa o cinto, usa o cinto, usa o cinto. Porque precisa. A gente tem que estar protegido ali quando está andando com o seu veículo, para não ter problemas mais sérios, né? O que mais, pessoal? De dúvidas? Diga, meu amigão. Sim. A questão do airbag, assim, depende muito do veículo. Tem veículos que só tem airbag nas duas da frente, nas portas laterais, ou até mesmo no painel. Nem todos os veículos possuem airbag nas 4 portas, né? Mas os equipamentos, cadeirinha, assento, bebê conforto, isso aí é muito importante. Muitos acidentes já ficou comprovado que a cadeirinha foi fundamental. A cadeirinha foi o que protegeu a integridade daquela criança. Ela foi desenvolvida para aquele bebê, aquele recém-nascido, para ele não ser projetado. O airbag, ele vai proteger desde que, o veículo ali, esses veículos mais modernos, já saem de fábrica com airbag. Mas tem muito veículo antigo que ainda não tem, né? Depende muito do veículo, depende muito do modelo. Igual bota o cinto de segurança. Exato. Hoje em dia o pessoal não bota o cinto de segurança, né? Porque fica apitando no painel. Antigamente muitas autuações por falta de cinto. Sempre me esqueço de botar o cinto. Criou-se um dispositivo que avisa no painel se a pessoa está sem o cinto. Fica um bip, vocês sabem, dá um bip no painel. As pessoas preferem passar o cinto às vezes por trás, encaixar e continuam andando sem o cinto de segurança. Ou vai numa demolidora, numa autopeça, compra só aquela partezinha que encaixa para não ficar apitando no painel. Segurança dela, pouco importa, né? Passou-se anos estudando um sistema para que realmente proteja, para a gente usar o cinto de segurança e não ser projetado para frente. Mas as pessoas acabam, né, usando o cinto só quando passa na blitz, quando tem um policial ali na esquina, ou tem uma viatura da brigada na frente, aí que a pessoa lembra de pôr o cinto, né? Mas a questão vai depender muito de veículo para veículo. Os veículos mais novos, mais sofisticados aí, cara, eles já vêm com um sistema de segurança bem maior do que os veículos antigos. Sempre a gente orienta, usa o cinto, tanto no banco de trás, no banco da frente, se tem airbag, não tem airbag, para poder realmente proteger. O airbag é sensores, conforme o impacto, a batida, a colisão, o airbag ele vai ser acionado, né? Isso foi um motivo bem sério, anos atrás. Tinha uma marca, um modelo de veículo, que o airbag, quando acionava, a mola do airbag matava as pessoas. Por que tanta gente está morrendo por causa do airbag? Porque a mola, quando acionava, dava no meio da cabeça das pessoas. Todo esse lote tem que voltar para Rical. Rical corrigiu o problema. Saiu de fábrica com defeito aquele modelo, aquela versão, aquele tipo de veículo ali. O airbag estava matando as pessoas. Em vez de salvar, matava por causa do acionamento do airbag, né? Diga, meu amigo. Teu time não foi campeão agora do campeonato aí, hein? Vou
Pegando um pouco da pergunta do colega ali a respeito do cinto de segurança e airbag. Os carros mais modernos hoje eles têm um dispositivo no próprio engate do cinto de segurança que ele aciona através do impacto, a força física do impacto, ele aciona aquele dispositivo ali, o impulso do cinto de segurança, automaticamente o airbag abre também lá. Então isso aí para fins de seguro é inspecionado quando tu aciona o seguro. Então o pessoal do seguro que vai fazer a inspeção, eles têm o conhecimento se estavam usando o cinto de segurança ou não, através desse dispositivo que é preso ali no engate do cinto de segurança. Para te ter ideia, ó, nem eu sabia disso aí, ó. A gente nunca sabe tudo. Cara, a própria indústria já tem um sistema. E ela vai saber identificar se o motorista estava ou não estava no eventual acionamento depois, né, de um seguro de indenização ali, né, questão de ressarcimento, porque estava sem o cinto muitas vezes, não estava usando corretamente ali o dispositivo. E ela queira acionar depois, né? Dúvidas, pessoal? Cinto de segurança, capacete, cuide a viseira do capacete. Viseira espelhada, viseira fumê, só durante o dia. De noite, viseira transparente, viseira cristal. De noite não pode andar com a viseira espelhada e nem aquela fumê. Botar película na viseira também não pode. Só se ela vir fumê original de fábrica e o uso diurno. De noite tem que ser a transparente. Bom, quem anda de moto, capacete, né? Eu sempre digo que o capacete bom é capacete caro. Capacete muito barato não vai proteger muita coisa não. E creio que isso aqui não tem preço no mundo, né? Se tiver que gastar 400, 500 reais, 600 reais num capacete, gasta, investe. Investe porque é ele que vai te proteger numa eventual queda e bater. Quantos acidentes que a primeira coisa que o motociclista sofre e o que voa é o capacete. O capacete é a primeira coisa que se desprende, porque a cinta jugular não estava presa corretamente, né? O que mais, pessoal? Que eu posso deixar para vocês também assim, ó, a questão de veículos, a questão de vocês zelar muito pelo patrimônio. Digo por experiência, digo pela frota de veículos da autoescola também. Cada instrutor tem o seu carro, cada instrutor tem a sua moto para dar aula. Qualquer problema, informem seus superiores. Se o veículo está com algum defeito, está com algum barulho anormal, informem. Não deixe esse veículo ficar numa situação precária. Sempre informe seus superiores. Zelem pelo patrimônio. Não é porque o veículo não é meu que eu posso emparelhar os buracos, que eu posso andar na velocidade que achar bem melhor. O veículo é uma ferramenta de trabalho nossa também. Vocês têm a ferramenta de vocês têm os equipamentos de proteção individual, mas a gente também tem um veículo. E esse veículo a gente tem que cuidar muito bem dele ali e realmente proporcionar para nós ali nossos deslocamentos, para que a gente possa andar e andar com segurança. Bom, o que mais, pessoal, que vocês desejam tirar dúvidas, esclarecimentos aí sobre as nossas leis de trânsito? Por vocês. Falamos sobre crianças, falamos sobre veículos, motociclistas, infrações de trânsito, exame toxicológico, habilitação, vencimento do documento. Cuidem para não esquecer, para não perder esse documento. Cuidem para estar portando o documento de habilitação. O licenciamento também do veículo. Película. Quem é que usa película no seu carro? Isso aqui também o pessoal tem bastante dúvida sobre película no automóvel. 70% a transmitância luminosa no para-brisa e nos dois laterais. G70 na frente e nas duas portas laterais. Atrás agora, tu pode colocar qualquer percentual de película. G50, G35, G20, G5 nos vidros de trás. Na frente tem que ser G70. Película espelhada, não pode. Espelhada não pode, é proibido.
Eu sei que fica bonito uma película espelhada, ainda mais azul, né? Uma película espelhada azul fica, ó, top. Mas não pode. A legislação não permite que tu ande com ali a película espelhada. Dúvidas? Perguntas? Veículo, manutenção, primeiros socorros. Vocês tiveram bastante informações no dia anterior. Falei algumas coisas aqui para vocês sobre primeiros socorros, ações que a gente também tem que ter aí, né? Para não configurar a omissão de socorro. Cuidar bastante do nosso meio ambiente, cidadania também, né? Tudo isso a gente aprende nas aulas teóricas, na autoescola. Não jogar lixo na via, depositar lixo na via, qualquer tipo de objeto que tu lançar na via, copo, garrafa, toco de cigarro, chiclete, papel de bala, tudo que tu jogar na via é uma infração de trânsito, é uma infração média, e a gente cuidar também, zelar muito aí pelo nosso meio ambiente, e ainda tu poderá responder, né, criminalmente aí por crime de crime ambiental. Dúvidas, pessoal? Aproveitem para nós esclarecer, tirar dúvidas aí para vocês. Digo para vocês que foi uma honra. Gostaria muito de agradecer a presidência da Seletro, a todos os colaboradores, né, pelo belíssimo evento que vocês tiveram. São poucas empresas na cidade, no estado, que proporcionam horas de lazer, horas de aprendizagem, para que possam qualificar, para que possam transmitir algo a mais aos seus funcionários, a seus colaboradores, sobre a segurança no trabalho, segurança no próprio dia a dia, no trânsito. Isso é muito legal, pessoal, isso é muito bacana mesmo aí, o que vocês estão tendo. Hoje é o último dia de vocês aí sobre as atividades, né? Mas assim, ó, digo para vocês que sintam-se privilegiados. São poucas empresas que realmente oferecem isso aí no dia a dia. E desde já agradeço pelo convite que me realizaram ali. Se eu me dispunha a vir conversar um pouquinho com vocês aí sobre trânsito, prontamente na hora, pode marcar o meu nome, estou lá para ajudar, para colaborar aí, né, para que vocês tenham um pouquinho aí sobre os ensinamentos aí no dia a dia.